internauta! Que bom que você está aqui outra vez. Eu sou o Cretieu e estou falando do Cretieu Videoblog. Nesse nosso primeiro episódio, a gente vai falar sobre software livre, sobre os conceitos, o que é exatamente isso, por que isso é interessante para você, para mim e para todos nós, para uma sociedade mais bacana. Você pode estar se pensando aí, pô, mas esse papo de software é um negócio que eu não estou muito ligado a isso, afinal de contas eu não uso o computador como alguém que se aprofunda, etc. Eu apenas uso o computador para fazer as tarefas do dia a dia, eu uso o computador como uma ferramenta. Por que isso é importante para mim? Você vai ficar sabendo. Então eu vou começar explicando o que afinal de contas é o software livre. Todo mundo, imagino, se ainda não sabe, já ouviu muitas vezes a palavra software. Software, para o nosso bom português, seria um programa de computador. Um programa de computador, ele é muito similar a um bolo, uma receita de bolo, uma série de ingredientes, uma série de procedimentos que devem ser feitos. O software do computador, que todo mundo usa, que você usa no seu computador, que você está usando agora nesse momento, que eu estou usando aqui no meu computador, que eu usei para fazer toda essa parafernália aqui que a gente tem que fazer para colocar o vídeo aí para você assistir, usa programas de computador. As pessoas comuns usam programa de computador. Até aquelas que não têm computador, usam programa de computador, quando vão a um banco, quando vão a um supermercado e assim por diante. Como praticamente tudo hoje está ligado aos computadores, todas as informações e assim por diante, eu imagino, ou melhor, eu tenho certeza, que conhecer um pouco sobre esse assunto diz respeito a qualquer pessoa. Então, no que diz respeito ao significado do software livre. Então, o software livre é um tipo de programa de computador, não é um programa que faça uma determinada coisa, é qualquer programa que siga as seguintes normas, que são chamadas de liberdades. Portanto, o software livre é um software que, ao respeitar essas liberdades, a que vou me referir daqui a pouco, ele respeita você, usuário. Então, o software livre objetiva o respeito ao usuário. E esse respeito se dá como? Esse respeito se dá através de 4 liberdades. Vamos ver quais são elas? A liberdade número 0. A liberdade número 0 é aquela que diz que qualquer um pode usar para aquilo que achar adequado um software. Esse software, para ser livre, tem que ter essa liberdade número 0. A outra liberdade, chamada liberdade número 1, é a liberdade que qualquer usuário tem de compreender como é que aquele programa trabalha, o que exatamente ele faz, e também tem a liberdade de modificar aquele programa, se ele achar conveniente, para que se adapte melhor às necessidades dele próprio, da empresa que ele trabalha e assim por diante. Essa então é a liberdade número 1. A liberdade número 2 é a liberdade que garante que qualquer um pode fazer cópias desses programas nas suas versões originais. Então você pode baixar da internet, entregar para um amigo seu, distribuir, mandar por e-mail, baixar num site, mandar para outro site e assim por diante. De se fazer então cópias desse programa e de se instalá-lo em diversos computadores, sem com isso cometer qualquer tipo de crime. Essa então a liberdade número 2. Por último, a liberdade número 3. A liberdade número 3 garante que se você foi ou contratou alguém que modificou o programa, alterou as linhas lá de programação, que no mundo da tecnologia é chamado de código-fonte, o equivalente à receita de bolo, se aquilo então, enfim, foi alterado, modificado e aprimorado, a liberdade número 3 garante a você que você pode passar para frente isso para que toda a comunidade se beneficie dessas modificações e aprimoramentos. Então, recapitulando, liberdade número 0, a liberdade de que qualquer um pode usar. Liberdade número 1 é de que se alguém se achar interessante, pode entender e modificar um programa de computador. A liberdade número 2 é que a gente pode instalar e distribuir à vontade. E a liberdade número 3 é a liberdade de que a gente pode então distribuir essas nossas modificações. Agora repare como isso pode interessar a você, mesmo que você não seja um aficionado de computador ou coisa desse tipo. A liberdade número 0, que é aquela que garante
o uso a qualquer pessoa, ela interfere em qualquer pessoa e qualquer pessoa pode usufruir dessa liberdade. Qualquer pessoa que saiba instalar um programa de computador ou que alguém faça isso por ela. Então, diretamente a liberdade número 0 pode ser usufruída por qualquer tipo de pessoa. A liberdade número 2, que é essa liberdade de fazer cópias do programa, também pode ser usufruída por qualquer internauta. Você certamente sabe copiar um programa e passar para uma outra pessoa. Se não sabe, a gente vai acabar aprendendo aqui no nosso videoblog. Então, essas duas liberdades, número 0 e número 2, podem ser usufruídas por qualquer pessoa, independente dos grandes conhecimentos ou de grandes conhecimentos de informática. Já a liberdade número 1, que é aquela que garante que eu posso compreender o que o programa faz, ora, eu vou ter que analisar esse tal código do programa, as linhas de programação que foram feitas ali e tal, numa linguagem que os seres humanos, eu não sei se são seres humanos comuns, porque o sujeito que faz programação talvez não seja tão comum assim, mas o ser humano que consegue compreender aquela linguagem pode entender o programa, pode modificar. Portanto, o usuário comum ele não usufrui diretamente da liberdade número 1. Mas se você usa o software livre na sua empresa ou na sua casa, ou enfim, e que necessita que ele seja aprimorado, você pode contratar alguém para fazer isso. Ou algum amigo seu, alguma pessoa que você conheça pode fazer isso por você. Portanto, ele vai, no seu lugar, compreender o que o programa faz e alterar o programa para atender às suas necessidades. Suas, não as dele, as suas. Muito bem. Ele usufrui, o programador, usufrui diretamente dessa liberdade número 1. Você, por conseguinte, aproveita dessa liberdade, porque ele vai usar a liberdade número 3, que é aquela que diz que ele pode distribuir a cópia modificada. Então veja, eu sou um usuário comum, não sou um desenvolvedor de programas de computador. Eu usufruo a liberdade número 0, porque eu uso o software, usufruo a liberdade número 2, porque posso fazer cópias dos softwares que eu uso, isso diretamente. Porém, indiretamente, eu usufruo das liberdades número 1 e 3, porque eu aproveito dos aprimoramentos e assim por diante que são feitos por pessoas espalhadas por todo o planeta, de culturas diferentes, com interesses diferentes. Tá legal, eu já falei a beça, você já deve estar pensando, pô, essa história eu acho que já ouvi bastante vezes. Mas o que